Presidente, boa tarde, presidente. Boa tarde, Potência, boa tarde, Elisa, a todos do programa, um prazer falar com os amigos. Presidente, primeiro, prazer em tê-lo mais uma vez aqui nos microfones da M1020, da Voz FM, no YouTube, internet, falando pro Brasil e pro mundo. Tem essa vantagem a internet, né? Mundo inteiro. As redes sociais. Presidente, o CSA teve uma semana cheia, depois da chegada do Ney, reuniões aconteceram, debates foram feitos, problemas internos normalmente se resolve com muita conversa, uma cobrança civilizada, né? Até porque o torcedor azulino está esperando essa resposta no jogo de amanhã. Como é que o senhor avalia essa semana do Centro Esportivo Alagoano, presidente? Mais uma vez, boa tarde. Então, Elísio, nós tivemos uma reunião na terça-feira, né, toda a comissão técnica, departamento de futebol e a diretoria, eu e o presidente Elmar Coelho, né? E uma conversa boa, aberta, e o Ney é um profissional de uma facilidade muito grande de comunicação, sabe, se coloca muito bem, nos deixa muito à vontade, é um diálogo assim muito aberto, e ele falou que tinha já analisado todos os jogadores, todo o grupo, é um grupo bom. Ele foi muito feliz quando ele falou o seguinte: olha, presidente, era muito fácil eu chegar aqui e pedir reforço, e quero isso, quero aquilo, quero e tal. Não, eu tenho um grupo muito bom, rodei todo o grupo, e agora nós vamos aí nesse jogo com o Avaí, já tenho um desenho da equipe, um modelo já de jogo definido, e daqui para frente agora é a gente começar a virar essa página, virar essa chave, e a gente fazer bons jogos e conseguir bons resultados. E com a chegada do Marquinhos, com a chegada do Everton. Do lateral direito, né? O Everton Silva, agora, né? O Everton Silva. O Everton Silva, né? Então, o retorno do Cristóvão também, que já está recuperado, já está em fase de transição, o Yuri Castilho, quer dizer, então a equipe está toda pronta, e agora, com fé em Deus, esse jogo com o Avaí, eu diria que é um jogo da recuperação, é um jogo da renovação. É um jogo que pode ser levado nas conversas internas como divisor de água? Sim, porque é o que ele falou, né? Já analisou o grupo, já viu as características de cada jogador, já fez um estudo da equipe, com a chegada desses mais dois atletas, né? Então completamos assim a necessidade imediata, que era um atacante liberado, já que o Yuri, que vinha muito bem fazendo essa função, se machucou no último jogo, me parece, contra o CRB, ou foi o Cruzeiro. Então, foi contra o Cruzeiro. Foi contra o Cruzeiro. Então aí ele passou aí, eu acho que umas 6, 7 rodadas sem jogar. O Cristóvão, que se machucou contra a Ponte Preta. Então, com o retorno do Cristóvão, né, com o Yuri, com mais os 2 jogadores que chegaram, eu acredito que o CSA vai dar uma melhorada muito grande na sua forma de jogar e buscar os resultados. Vai começar agora, fé em Deus, contra o Avaí, que é uma grande equipe, e isso, fazendo um grande jogo e conseguindo uma grande vitória contra o Avaí, mostra que o grupo é um grupo forte, que é um grupo capacitado e tem condições de sair da situação que nós estamos. O presidente, até para o torcedor, fazer um resumo da sua fala, e se houver algum equívoco no resumo, o senhor pode acrescentar ou me corrigir. O que o senhor está dizendo é o seguinte, o que eu entendi, que o Ney Franco avaliou todo o grupo, rodou todos os jogadores. Quando diz rodar, dar oportunidade para que todos jogarem, chegou à conclusão que o grupo é bom. E indicado por ele foram 3 jogadores, os 2 laterais, né? O Hernandes já estava aí, e mais o Marquinhos. O resumo é esse? Exatamente. É isso aí o resumo. Ele falou se houver necessidade de mais um atleta,
e nós pudemos buscar esse atleta, mas o que eu posso te falar, Elísio, está muito difícil de você contratar. Muito difícil. Nesse momento, né? É uma escassez muito grande, porque quando o jogador está bem, né, vamos lá, você só pode buscar jogador ou na Série B, C ou na Série A. Sim. Né? Na Série A, geralmente, só se for de um clube que esse garoto, vamos dizer assim, que seja um jogador que não esteja sendo utilizado numa Série A, mas que seja um jogador jovem. Certo. Né? Para poder você trazer ele para uma Série B, para que ele possa realmente se destacar e fazer, no caso, o exemplo foi o caso do Matheus B do ano passado, quando nós trouxemos ele, né, do atleta para jogar, jogou, se destacou e voltou. Então, e a não ser, você tem que pegar um jogador da Série C, né? Então tem que ter um jogador que seja... Aí sim, aí você já começa a ser uma aposta de novo, porque você está pegando o jogador de uma Série C, para jogar uma Série B, às vezes tem dificuldade. Então, na realidade, está havendo muita dificuldade, as janelas fechadas, tudo, para o retorno de alguns atletas, porque estamos muito carentes de determinados jogadores de determinada posição. Ô presidente, o senhor, desde que assumiu o CSA, eu lembro bem disso, né? Quando o CSA não tinha série, não tinha nada, o senhor sempre trabalhou com a gestão compartilhada. Com a chegada do Pastana e do Moza, claro que eu não vivo o dia a dia do CSA, a impressão que dava é que a coisa ficou mais concentrada, principalmente no Pastana e no Moza. E óbvio o senhor sendo ouvido. Essa gestão compartilhada, com mais diálogo, ouvindo todos, ela voltou a acontecer? Voltou. Conclua. Eu ligo já. Então, Elísio, ela voltou sim. Alguns profissionais, Elísio, você tem uma certa dificuldade de relacionamento. Sim. De discórdia. Né? Nós estamos hoje com o nosso terceiro executivo de futebol. Né? Sim. Na nossa gestão, que foi o Barbarotti, o Pastana e agora o Ítalo Rodrigues. Né? Tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento e quando você dá qualquer uma opinião, ela imediatamente é rejeitada, é como se você não entendesse também uma indicação. Então, o Ney Franco é muito fácil de comunicação, ele é que nós chamamos de pessoa leve. Sei. Uma pessoa leve, uma pessoa assim, coerente, de diálogo, entendeu? A gente, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, o Bruno, o lateral direito, o Matheus Felipe, sim, no jogo contra o Botafogo. No dia seguinte, o Everton retornaria para o Sport. Sim. Então, um dia antes, a gente sentou para conversar, ele, o Ítalo, e ele disse, olha, eu tenho dúvida de colocar o garoto, porque é um jogo um jogo de muita responsabilidade, e ele já vai embora amanhã, pode ser que esse garoto tenha de se machucar, enfim. E assim, dialogou dizendo, e nós tudo bem, naquele momento, então o lateral, o zagueiro Matheus disse que já tinha jogado algumas vezes na lateral direita e tal, assim. Então, são coisas assim muito fáceis, sabe, Elísio? Por isso que essa gestão compartilhada, ela voltou a ser discutida. Na hora de trazer um jogador, passa, não é aquela coisa assim, eu quero esse e quero, não. Ó, eu tenho 3 nomes, aí vai para uma análise de desempenho, esse jogador aqui já jogou comigo, posso trazer ele que aí não tem problema. Foi o caso desses 2 jogadores e do Marquinhos também. Sim. Então já trabalharam com ele, entendeu? Então ele já conhece o jogador e diz assim, mas eu estou muito satisfeito com essa volta da gestão compartilhada, sem imposição, sem dizer que o outro não entende.
coisa que no passado recente não se acontecia. Presidente, para encerrar e passar para a Potência, o senhor colocou a dificuldade de contratações, isso é um fato. Existe essa dificuldade, né? Até pela quantidade da Série B, a maioria dos jogadores já jogaram 7 jogos. É verdade. É muito difícil. A Série A é a condição que o senhor colocou. E a C tem que se avaliar com muito critério, com muito carinho. Mas não significa dizer que mais na frente, se o CSA precisar de um jogador pontual para que possa encorpar mais esse time, um reforço que venha a acrescentar, até para, no primeiro momento tem que pensar na permanência e depois no acesso, esse esforço será feito, presidente? Será, inclusive, nós andamos sondando aí alguns atletas de alguns clubes da Série A. Agora são, como eu estou te falando, são atletas, né, que você pode dizer assim, não seria uma aposta, porque às vezes o jogador está jogando num sub-23 nacional, está fazendo gols, está bem fisicamente. Então, se surgir essa necessidade, nós vamos buscar no mercado, nós vamos atender a solicitação da nossa comissão técnica. Potência. O presidente, e com relação ao Ney Franco ainda, o senhor realmente foi muito feliz, porque na quarta-feira que a gente acompanhou os trabalhos aí no Nelson Peixoto Feijó, e a maioria dos jogadores, a gente conversando com relação ao técnico Ney Franco, todos dizem o seguinte: ele é um paizão, entende tudo que a gente está passando, a gente vê um clima totalmente diferente. Totalmente diferente com relação ao treinador. Mas essa pergunta que eu vou fazer agora é um pouco saindo do futebol. Na quarta-feira eu encontrei aí, inclusive, o doutor Marcelo Brabo, doutor Omar, entendeu? Essa reunião já foi para montar, os conselheiros também, já foi para montar uma chapa para realmente as eleições do CSA, presidente? Lísio, e Potência, existe uma movimentação dentro dos conselheiros, entre os conselheiros, de uma possível candidatura, né, de uma outra chapa para participar das eleições, o que eu acho isso muito natural, não vejo nada de anormal nisso. São grandes conselheiros, grandes azulinos, né, creio que querem o bem do clube. Então eu falei para o grupo que esteve conosco na quarta-feira que era muito cedo, que nós deveríamos primeiro focar no clube, todo mundo se juntar para que a gente possa realmente sair dessa situação, o clube se encaixar, primeiro completar os 45 pontos para que possa já permanecer no próximo ano na competição. Aí sim, depois então a gente começa a pensar na eleição. Nós já externamos o nosso desejo de que essa eleição seja no início de dezembro, para que o futuro presidente possa realmente, sendo o doutor Omar, que é o nosso candidato, por ser o nosso vice-geral, por estarmos há 4 anos em convívio, então pela idoneidade, por tudo, pelo grande azulino que acho que é o nosso candidato, né, é o meu candidato, é o candidato da atual diretoria, mas porventura venha surgir outros companheiros que queiram disputar a eleição, para mim será uma coisa normal. São coisas até para acrescentar, Potência, em relação a essa colocação. Ainda hoje eu mandei, através do grupo, solicitando que fosse feita uma reunião onde nós pudéssemos fazer uma explanação sobre o projeto de lei 5516/2019, onde trata-se da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, não é? Para que a gente possa discutir e chegar a um denominador comum, para que o CSA ele possa sair na frente
né, já com a mudança no seu estatuto, se preparando para se tornar uma sociedade anônima do futebol. Haja vista, inclusive eu cito isso na mensagem, haja visto que o CSA hoje tem um passivo, na realidade, em comparação ao que existia no passado, é um passivo insignificante, porque hoje o único compromisso de passivo que o CSA tem é com o Profut no parcelamento do refis do futebol, e o que representa menos de R$800 mil. Então é um valor insignificante para um clube de futebol na situação como o CSA se encontrava e a maioria dos clubes de futebol brasileiro, onde nós temos um ativo imobilizado em mais de 1 milhão, 1.700. Então 1.7 milhão, o CSA tem mais que o dobro do que deve só em bens móveis, né? E também de bens imóveis. Sem contar, lógico, sem terreno, sem indenização de Braskem, sem nada. Então, a minha pressa era que pudesse ser discutido essa parte do projeto de lei, da SAF, como eu citei, e também, já que já houve a publicação de todas as contas, inclusive do primeiro semestre de 2021, também fosse marcada essa reunião para que fosse analisada as contas e aprovadas dentro da sua legalidade, lógico. Se o Conselho Fiscal, que é o responsável pela análise das contas, façam essa reunião para que agilize o processo, porque nós estamos há menos de 4 meses, porque a nossa intenção, já com a antecipação da eleição, é que o novo presidente eleito ele já assume nos primeiros dias de dezembro. Ô presidente, o senhor tem tocado muito nesse assunto do Clube SA, e claro que o senhor é um empresário muito bem sucedido. Isso aí todo mundo sabe, né? Nos seus negócios, etc. Na sua opinião, o Clube SA, imagino eu com capital fechado, é a saída, é a redenção do futebol brasileiro? 100% de convicção. Se você pegar algumas entrevistas que eu dei no passado, quando assumi o CSA, eu me recordo que no dia 7 de setembro de 2015, sim, eu dizia para toda a imprensa e para os presentes, e isso tem áudio, eu dizia que eu tinha 3 grandes objetivos no CSA. O primeiro era conseguir calendário para o clube, porque todas as vezes que eu ia no dia 7 de setembro para o aniversário do CSA, era sempre a mesma coisa. Para o ano nós vamos melhorar, para o ano, mas a intenção era dentro do regional, campeonato alagoano, campeonato estadual. E eu dizia, eu tenho 3 grandes objetivos para o CSA. Primeiro é conseguir calendário para o clube, o segundo é quitar o passivo do clube, e o terceiro é tornar o CSA um clube empresa, um clube SA. Então, há 6 anos atrás, praticamente, eu já vinha levantando essa bandeira. Quando começamos a frequentar Brasília, a CBF, nós sempre fomos um defensor da SA do futebol. Em 2019, eu fui convidado pela Câmara dos Deputados para ser um dos debatedores sobre o Clube Empresa. Debatemos naquela época, né, estivemos com o presidente da República, Jair Bolsonaro, fizemos uma explanação e ele prometeu e garantiu que tornaria isso um projeto de lei. E assim o fez. Né? E agora cabe aos conselhos de cada clube tomar essa decisão. É preciso discutir, né? Mas às vezes, Elísio, a falta de conhecimento pode trazer grandes prejuízos. Né? Então, é preciso que seja discutido
essa questão da SA no futebol para o CSA. O CSA é uma debutante. O CSA, com a construção desse novo CT, tornando-se uma sociedade anônima, um clube SA, um clube empresa, eu não tenho dúvida de que em um curto espaço de tempo será uma das grandes potências do futebol brasileiro, um gigante de futebol brasileiro, porque ele abrirá as suas portas, né, para grandes investidores e investimentos dentro do CSA. Já disse que ele é um clube que praticamente o investidor, quando chegar, não encontrará passivo. Então é fácil. Com a estrutura que terá, com um passivo liquidado, qualquer empresário vem fazer investimento no CSA. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Presidente, na verdade, o presidente já está na hora de almoçar, Elis? Mas eu tenho uma pergunta para fazer. O presidente está na hora de almoçar. Tá. Cabe com isso, homem. Cabe com isso. Eu sou acostumado a comer só 2 vezes por dia. Ô, presidente... Eu já comi uma, pode ser a outra lá para 10 horas da noite, que aí eu economizo o almoço. Janta e almoço ao mesmo tempo, né? Presidente, está se aproximando, inclusive, já aqui para o Sub-20, a Copa do Nordeste, entendeu? A Copa de São Paulo também. O CSA, obrigatoriamente, ele tem que ter um representante, né? Como é que vai ficar? O CSA vai ou se o CSA não for, paga uma multa? Como é que fica essa situação? Não, se todas as competições que tornarem-se obrigatórias, o CSA irá participar. Eu quero deixar bem claro que a base do CSA, ela foi dada um stand-by, porque, primeiro, nós não tínhamos aonde treinar, a nossa base não tinha, haja vista que o CRB está utilizando, eu tomei conhecimento, a UFAO, a Aliança também utilizava lá o FAO, e o CSA não tinha mais espaço. Não existe aqui em Maceió nenhum local que você possa abrigar uma base de um clube profissional. Então, por isso, o CSA deu uma paralisação na sua divisão de base, né? Profissionalizamos alguns jogadores que nós entendíamos que poderia ser profissionalizado. E lógico que na hora que voltar a competição, esse ano não haverá mais a competição obrigatória, eu não acredito, porque o Sub-23 já começou, o Sub-23 nacional, Brasileirão. Então, se para o ano, né, em janeiro ou fevereiro, tiver a Copa São Paulo, aí sim o CSA, a sua nova diretoria, já com seu novo presidente, com certeza irá participar, porque o CSA não vai deixar em hipótese nenhuma abandonar sua divisão de base. Agora era só por questão mesmo de espaço físico que nós não tínhamos, nem temos para termos nenhum nem sub-20, nem sub-17 ali no Nelson Feijó. Agora, presidente, antes atrapalhando o Elis, o senhor falou realmente no começo do papo aqui com a gente que realmente está muito difícil encontrar realmente jogadores, os clubes realmente, mas tem jogador aí sem clube. O Messi está sem clube. O Messi. Vamos buscar ele, presidente. Messi teve para o Paris Saint-Germain, para o Manchester City. Correto, exatamente. É por aí. Mais alguma coisa, ele, presidente? Não, só para encerrar. Porque uma parte da torcida azulina, entre eles está o Jadson de Paula. Sim. Ele coloca o seguinte: ele coloca, vou ler textualmente que está aqui do YouTube. A diretoria, em especial o presidente Rafael Tenório, não vai fazer uma autocrítica dos erros de planejamento desse ano para a disputa da Série B. Houve erros de planejamento? O que foi que aconteceu para a Série B? Novamente, coincidentemente, ano passado foi muito parecido. Começar com atropelos, presidente. Não houve erro nenhum de planejamento. É que o futebol, as pessoas pensam que é uma ciência exata, que você faz um planejamento e vai dar certo. Não é. Isso dá certo quando você faz um planejamento para uma empresa. Aí sim, se der errado, é incompetência. Porque quando eu faço planejamento estratégico em novembro para todas as nossas empresas,
Não conheço uma que tenha dado errado. Agora, no futebol você depende dos outros. Você contrata jogadores, contrata treinador, monta uma comissão técnica e vai para dentro de campo o resultado. Daria erro no planejamento se nós estivéssemos com 3 ou 4 meses de salário atrasado, se nós não tivéssemos um ônibus para levar para o estádio, se tivesse devendo a fornecedor, se não tivesse alimentação, faltando medicamento. Aí sim, era falta de planejamento financeiro. Mas um clube que está disputando a Série A, Série B, que nós estamos na 15ª rodada, com 23 rodadas. Um clube que foi campeão estadual, não é? E passamos da segunda fase da Copa do Nordeste e passamos da primeira da Copa do Brasil e fomos eliminados. Não é erro de planejamento. Não, o resultado não aconteceu o que ele queria, o que nós queríamos, que é ganhar todos. Mas não houve erro de planejamento em absoluto. Um dos jogadores que é muito criticado pelo torcedor azulino é o Ailon. Aí eu estava perguntando a mim mesmo. Tem que eu pergunto, você vai dar assim, Elísio, se você fosse diretor de futebol do CSA, você contrataria o Ailon? Eu disse contrataria. Eu disse para mim mesmo, contrataria. Porque a gente avalia pelo que ele fez na Chape, pelo que ele fez no ano anterior. Só que até o momento no clube, no CSA, no clube que ele está, ainda não foi aquele jogador. Eu vejo por aí, sabe, presidente? Eu concordo plenamente. É muito simples. Você pega a nossa zaga, pega os nossos zagueiros. Aí você renovaria com o Norberto, traria o Cristóvão, nós trouxemos outro. Olha onde nós fomos buscar. Nós fomos buscar um garoto de 22 anos, Matheus Felipe, que estava jogando num clube de pouca expressão no campeonato catarinense, com 22 anos. E surpreendeu a todos, né? É o chamado... A todos. Inclusive a mim. Eu sou sincero. Olha, esse jogador tem 2 clubes da Série A, 2 grandes clubes da Série A, que já ligaram para mim de todas as maneiras, querendo, inclusive, comprar o jogador e deixar no CSA. Porque o CSA tem preferência de compra. Mas aí a torcida mata. Aí você tem todos os nossos zagueiros. Quem não traria? Lucão, quem não traria? Fabrício. O Fabrício foi um dos melhores jogadores da Série B o ano passado, jogando pelo Paraná Clube. Aí você não traria quem? O Iago. O Iago arrebentou o ano passado pelo Cuiabá. O Aron foi um dos melhores, foi um precursor, foi o responsável pelo acesso da Chape. Foi um dos responsáveis, verdade. Até pelo modelo de jogo, né? Da Chape. Aí você não traria? Claro que traria. Todo esse mundo. Você pega o histórico do Silvinho, você pega o histórico do Nadson no ano passado, o Nadson tem 5, 6 acessos à Série B, o ano passado fez uma bela campanha já com o Moza. E você não traria? É erro. Futebol você traz, por exemplo, se nós tivéssemos trazido o garoto, o Alan James, lá do CSE, que o CRB levou, nossa torcida estava passando, mas o rapaz está aí, está jogando, quando entra bem, faz gols e tal. Então futebol é isso, não se pode essas coisas, criticar. Né? Não se pode criticar, um fulano de tal não presta. Pega o histórico do cara do ano passado. Agora, saindo do CSA, o meu Grêmio que o diga, viu? As contratações que o Grêmio fez, o investimento que o Grêmio fez, com jogadores de seleção brasileira, etc. E está nessa situação triste. Mas só tá futebol. Presidente, alguma coisa que o senhor quer acrescentar, por gentileza? Não, Eli, só agradecer essa oportunidade e dizer para alguns torcedores, alguns críticos, né, que ninguém está fazendo nada dentro do CSA. Eu só lamento é que essas pessoas têm uma lembrança muito rápida de serem esquecidas. Basta ver o que era que o CSA era. Hoje a torcida do CSA está
O CSA, quando nós assumimos o CSA, ele era o 126º no ranking nacional. Hoje o CSA é 30º no ranking da CBF. Olha só, então um clube que em 4 anos, 5 anos, consegue, entra numa Série B em 2018, sobe para a Série A, desce, em 2020 fica em 5º lugar. Em 2021 está aí na competição com uma equipe boa que tem condições de subir. Se não subir, não é porque o time é ruim ou iniciativa. Nós temos uma equipe maravilhosa. Um treinador, um dos melhores. Não precisa falar da nossa comissão técnica. Então, não tem que ter desespero. Não tem que ter nada. Entendeu? Eu estou me dedicando, me doando, saindo das minhas empresas. 6 anos abandonei a maioria das minhas empresas para cuidar do clube. E o cara ainda vai, um ou outro vai dizer isso ou aquilo. Veremos no futuro como é que vai ficar. Presidente, um abraço, muito obrigado, viu? Pela sua participação. Com Deus.